2 Coríntios 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco da minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Talvez você conheça aquele tipo de pessoa que tem costume de elogiar e bajular as pessoas. Talvez você conheça esse tipo de pessoa, ou talvez você seja esse tipo de pessoa. Tem o costume de elogiar, bajular as pessoas, lisonjear as pessoas, mesmo quando elas não merecem nenhum elogio. Mesmo quando elas não merecem nenhum tipo de bajulação. Talvez você conheça, talvez você seja esse tipo de pessoa, mas isso agora não vem ao caso. A questão é a seguinte: por que existem pessoas que parecem não saber fazer outra coisa a não ser elogiar o seu próximo, a não ser bajular as pessoas? Por que existem essas pessoas? Por que essas pessoas existem? Por que esse tipo de pessoa existe? A resposta a essa questão é simples. Todos nós, de uma forma geral, gostamos de ser elogiados. Todos nós, de uma forma geral, gostamos de ser bajulados, mesmo que esses elogios sejam mentirosos e as bajulações fraudulentas. Todos nós, de um modo ou de outro, somos controlados pela vaidade. Somos controlados pelo desejo de sermos bem vistos, pelo desejo de sermos aceitos, pelo desejo de sermos queridos. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos controlados pela necessidade de sermos reconhecidos como melhores do que realmente somos. E controlados por essa vaidade, quando somos objetos de um elogio, mesmo um elogio mentiroso, mesmo um elogio falso, nós os deixamos levar por quem nos bajula. E isso nos deixa vulneráveis a todo tipo de manipulação e engano. E é por isso que existe o tipo de pessoa que vive para bajular os outros. O tipo de pessoa que vive para bajular os outros, ela usa a bajulação, ela usa o elogio para controlar as demais pessoas. Existe todo tipo de pessoa controladora. Existe aquela pessoa controladora que ela se impõe pela força. Já existe, por outro lado, também existe a pessoa controladora que se impõe pelo coitadismo. Ai não, coitadinho de mim. Aí, tu fica com pena da pessoa e tu não faz aquilo que tu deveria de fazer. Por quê? Porque tu tá com pena dela. Essa pessoa, pelo seu coitadismo, pelo seu vitimismo, ela te controla. Existe aquele que se impõe pela força, existe aquele que se humilha, se coloca como coitadinho e desse modo essa pessoa te controla. E existem aqueles que te controlam pelo elogio, pela bajulação. A mentira
é sempre muito mais atraente do que a verdade. As pessoas preferem crer na mentira, porque a mentira é muito mais atraente. A mentira sempre é muito mais interessante do que a verdade. A verdade nos diz o que e quem realmente somos. Já a mentira apela aos nossos desejos egoístas. A mentira sempre apela ao nosso orgulho. A mentira sempre apela à nossa vaidade, nos levando a pensar que somos maiores e mais importantes do que realmente somos, que somos melhores do que realmente somos. E foi exatamente isso que levou Eva a ser enganada pela serpente no jardim do Éden. Ao ordenar que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, mediante a verdade por ele proferida, estava colocando o primeiro casal no seu devido lugar, informando a eles os seguintes fatos: eu sou o Deus Criador, e além de mim não há outro Deus, de modo que somente eu posso determinar o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E eu determinei que é errado que vocês adquiram conhecimento do bem e do mal mediante o fruto dessa árvore. Por essa razão, eu proíbo que vocês se alimentem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de modo que se vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. A verdade de Deus colocou Adão e Eva no seu devido lugar. Adão e Eva, sim, eles eram portadores da imagem de Deus e eles deveriam exercer domínio sobre toda a criação. Mas esse domínio que eles deveriam exercer sobre toda a criação deveria estar sujeito à autoridade do Deus que os criou. Porque, sendo criação de Deus, Adão e Eva deveriam depender de tudo o que Deus lhes falasse, de tudo o que Deus lhes revelasse. De modo que, para aprender a discernir entre o bem e o mal, eles deveriam depender unicamente de Deus. Eles jamais deveriam buscar esse conhecimento à parte de Deus. Eles jamais deveriam buscar esse conhecimento de modo contrário àquilo que Deus determinou. Então, a palavra de Deus, a verdade de Deus, colocou Adão e Eva no seu devido lugar. Já a mentira de Satanás nada mais foi do que um apelo ao orgulho e à vaidade de Eva. Vocês não são meras criaturas, porque se vocês comerem desse fruto aqui, vocês serão iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. Por que Eva preferiu crer na mentira de Satanás e se afastar da verdade de Deus? Exatamente porque a mentira é sempre mais interessante do que a verdade. A mentira é sempre mais fantástica do que a verdade. A Eva pareceu que, enquanto a verdade de Deus não lhe oferecia vantagem nenhuma, uma impressão falsa que ela teve, na verdade, a verdade de Deus oferecia a ela todas as vantagens, mas a ela pareceu que a verdade de Deus não oferecia vantagem nenhuma. Já a mentira de Satanás proporcionava a ela a oportunidade de prosperar, de avançar na sua existência neste mundo. Foi o apelo ao orgulho e à vaidade de Eva que a levou a ser enganada
afastar da verdade de Deus, razão pela qual nós afirmamos que a mentira é sempre muito mais atraente do que a verdade. Pois enquanto a verdade nos coloca no nosso devido lugar, nos dizendo quem realmente somos, a mentira nos dá a impressão de que somos maiores, mais importantes do que realmente somos. É necessário nós aprendermos com a história trágica de Eva. Ao crer no engano e na mentira de Satanás, a mente de Eva foi corrompida a ponto de levá-la a se afastar da verdade de Deus. Se você crer nas mentiras e enganos de Satanás, a tua mente também será corrompida. E você também será afastado da simples e pura verdade que há no Senhor Jesus Cristo. E não pense ser impossível alguém ser enganado por Satanás, à semelhança de Eva no jardim do Éden, porque se Satanás conseguiu enganar Eva antes da entrada do pecado neste mundo, ele certamente é capaz de continuar enganando aqueles que, nascidos escravizados ao pecado, são também seus filhos. Se ele conseguiu enganar Eva no jardim do Éden antes do pecado ter entrado, agora que o pecado já entrou, muito mais capacidade ele tem de não apenas enganar, mas de fato continuar enganando aqueles que, nascidos escravizados ao pecado, são também seus filhos, conforme Jesus se expressa em João capítulo 8. A gente pode sair de 2 Coríntios 11 e podemos voltar para João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 30. Dizendo ele, Jesus, essas coisas, aquilo que veio antes no capítulo 8, né? Dizendo Jesus essas coisas, muitos creram nele. E Jesus então passa a se dirigir aos que creem nele. No versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe. Quem está respondendo para Jesus aqui é aqueles que creram nele. Aqueles que ouviram o que Jesus falou na primeira metade do capítulo 8 e creram em Jesus. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado?
E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eu quero chamar a atenção ali para o versículo 45. A razão pela qual Jesus demonstrou falsa a fé daqueles que no versículo 30 haviam crido nele é porque Jesus estava dizendo a verdade e eles não criam na verdade de Jesus. Por quê? Porque a mentira é sempre muito mais interessante do que a verdade. A verdade de Jesus coloca aquelas pessoas que aparentemente haviam crido em Jesus no seu devido lugar. E qual é o devido lugar delas? É o reconhecimento de que elas estão escravizadas ao pecado. Jesus diz que se elas permanecerem na palavra dele, verdadeiramente sereis discípulos, seriam discípulos dele, elas conheceriam a verdade e a verdade as libertaria. E elas retrucaram dizendo o seguinte: Jesus, a gente não é servo de ninguém, Jesus, nós não somos escravos de ninguém. Quem precisa ser liberto é quem é escravo, mas nós não somos escravos de ninguém. Jesus replica: todo aquele que peca, todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Vocês pecam, logo, vocês são escravos do pecado. Essa é a verdade de Jesus. Vocês estão escravizados ao pecado. Já a mentira de Satanás é não. A mentira de Satanás é: nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Nós não precisamos ser libertos por ti, Jesus. Essa é a mentira de Satanás. A mentira sempre é muito mais interessante do que a verdade. A mentira sempre é muito mais atraente do que a verdade. Jesus vem dizendo a verdade, e porque ele diz a verdade, eles não creem nele. Se Jesus dissesse a mentira, eles creriam nele. Se Jesus mentisse, se Jesus os enganasse, eles creriam em Jesus. Mas porque Jesus fala a verdade, eles não creem em Jesus. Porque vos digo a verdade, não me credes. Quem entre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Satanás, então, se Satanás conseguiu enganar Eva no jardim do Éden antes do pecado entrar no mundo, quanto mais agora que o pecado já entrou no mundo, ele consegue manter cativos, escravizados, enganados, aqueles que, por serem escravos ao pecado, são também seus filhos, né? Porque todo aquele que nasce escravo do pecado também nasce filho do diabo. Mas o diabo, ele não consegue enganar aqueles cuja fé em Jesus é legítima. Aqueles cuja fé em Jesus é verdadeira. O diabo apenas consegue enganar aqueles cuja fé em Jesus é demonstrada falsa, como é o caso aqui desses judeus em João capítulo 8. Isso é confirmado pelo próprio Jesus no versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, pois não sois de Deus, porque não sois de Deus. Ser de Deus, aqui, nesse contexto, significa ter sido eleito por Deus para a salvação operada e conquistada por Jesus. Quem foi eleito por Deus é liberto pelo Filho, para não estando mais escravizado ao pecado e nem sendo mais filho do diabo, crer e permanecer nas palavras de verdade proferida por Jesus da parte de Deus o Pai. É por essa razão que os 12
Na verdade, eu deveria dizer os 11, né? Porque Judas mais tarde vai se mostrar falso, mas a razão pela qual os 11 eles creem em Jesus é porque eles são de Deus. Eles nasceram neste mundo escravizados ao pecado, eles nasceram neste mundo como filhos do diabo, mas o filho veio e os libertou. E eles foram verdadeiramente livres. E Jesus então falou a eles a verdade e eles creram na verdade. Por isso o diabo não consegue enganá-los. Mas esses aqui de João capítulo 8, esses o diabo engana, porque esses, eles aparentemente creram em Jesus. Nem todo aquele que crê, que afirma crer em Jesus, de fato tem uma fé verdadeira em Jesus. Tiago afirma isso, né? Tiago afirma que muitas pessoas que creem em Jesus têm uma fé morta. João também demonstra isso no seu evangelho. Final do capítulo 2, muitas pessoas veem os sinais que Jesus fez e elas creem em Jesus. E João conclui dizendo, embora essas pessoas creem em Jesus, o próprio Jesus não acredita nelas, porque Jesus bem sabe o que existe no homem. Jesus bem sabia que a fé daquelas pessoas não era verdadeira. Aqui em capítulo 8, de novo. Então, quem foi eleito por Deus é liberto pelo Filho, para não estando mais escravizado ao pecado, nem sendo mais filho do diabo, crer e permanecer nas palavras de verdade proferidas por Jesus da parte de Deus. Não pense, no entanto, que é sem a agência, sem a participação dos seus eleitos, que Deus os protege dos enganos e mentiras de Satanás. Deus protege, sim, os seus eleitos do engano de Satanás, das mentiras de Satanás, mas Deus os protege mediante a ação dos eleitos de Deus, mediante a agência dos eleitos de Deus. Deus, sendo soberano sobre toda a criação, usa a agência dos seus eleitos para, por meio dela, evitar que eles sejam enganados pelas mentiras de Satanás. É tua responsabilidade estar armado com a verdade da palavra de Deus como um cinturão, como uma espada, para com a verdade da palavra de Deus você destruir os enganos e as mentiras de Satanás na tua vida e na tua família. O contexto dessa pregação em 2 Coríntios 11, nós podemos voltar para lá, permanece sendo Efésios 6, versículos 10 até o 17. 2 Coríntios 8. Esse é o contexto dessa pregação. É tua responsabilidade estar armado com a verdade da palavra de Deus, como um cinturão, como uma espada, o cinturão da verdade e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que com a verdade da palavra de Deus você destrua os enganos e as mentiras de Satanás na tua vida e na tua família, porque conforme nós demonstraremos nessa mensagem, você é responsável por aquilo que ouve, por aquilo que você ouve com os ouvidos, e você é responsável pelo modo como você ouve. Você também é responsável por acreditar nos enganos e nas mentiras de Satanás. Você está enganado se pensa que a pessoa é enganada é uma mera vítima daquela que a enganou. Nós, via de regra, pensamos assim. Nós vemos alguém sendo enganado e nós consideramos que a pessoa que foi enganada é uma vítima. Sim, num certo sentido, ela é uma vítima daquela que a enganou. Mas ela é culpada por ter sido enganada. A pessoa que é enganada, ela não é uma mera vítima.
Deus a considera responsável por ter sido enganada. Ela é culpada por ter rejeitado a verdade em favor da mentira. E Satanás, para tentar te enganar, tentar enganar a tua família, ele não virá a ti como uma serpente. Ele não vai aparecer na tua frente como uma serpente, ele não vai aparecer na tua frente como um dragão, né? Ou como um ser chifrudo, vermelho, com rabo, um resquício de cheiro de enxofre. Não, não é assim que Satanás vai aparecer na tua frente para te enganar e para enganar a tua família. Satanás fará uso dos seus super-ministros. No decorrer da pregação, nós vamos entender por que nós estamos usando essa expressão. Satanás fará uso dos seus superministros que, disfarçados de ministro da justiça, usarão todo o seu carisma, toda a sua eloquência para fazer você e a tua família crer em palavras mentirosas e adotar conceitos enganosos. Por meio dessa pregação, o Espírito Santo te ordena a não ser seduzido pelos superministros de Satanás, a não ser enganado pelas mentiras de Satanás propagadas pelos seus superministros. Porque se você deixar se enganar pelas mentiras de Satanás propagadas por aqueles que falsificam a palavra de Deus, pelos superministros de Satanás, a tua mente será corrompida de modo a te afastar da simples e pura verdade que há no Senhor Jesus. Paulo começa o capítulo 11 de 2 Coríntios confessando estar tão tomado pelo zelo de Deus, pela igreja de Corinto, que ele está a ponto de fazer uma loucura. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Paulo está tão tomado pelo zelo de Deus, pela igreja de Corinto, que ele, Paulo, está a ponto de fazer uma loucura. O que é o zelo de Deus que tomou Paulo e o está levando a fazer uma loucura que ele ainda não especificou qual é? O zelo de Deus é o ciúme santo e justo que Deus tem do seu povo. E esse zelo se manifesta, esse ciúme se manifesta sempre que o seu povo se volta para a idolatria. Sempre que o seu povo passa a honrar outros deuses além do único Deus. A gente pode ver isso em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Também Êxodo, capítulo 34. Então ali nós vimos Deus, um Deus zeloso, né? Êxodo 34, versículo 11. Na verdade, versículo 10. Então disse:
Deus falando, né? Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, e os heteus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Por que cortar os bosques? Porque os bosques era onde ficavam determinados ídolos que eram adorados naquela época. Os bosques eram tidos como o lar daqueles deuses falsos. Então, os próprios bosques deveriam ser cortados, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres as suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então, novamente, porque Deus é um Deus zeloso. O nome de Deus é zeloso. O nome do Senhor é zeloso. No final do capítulo do versículo 14. É um Deus zeloso. Razão pela qual o povo de Deus não deve se entregar à idolatria, não deve adorar outro Deus além do Deus verdadeiro que os libertou do Egito. E no nosso caso, que nos libertou dos nossos pecados. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio 4, versículo 23. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, é um Deus zeloso. O zelo de Deus pelo seu povo, a gente pode voltar para 2 Coríntios 11, o zelo de Deus pelo seu povo, o ciúme de Deus pelo seu povo, sempre se acende quando o seu povo ou está prestes a se entregar à idolatria, ou então quando o povo de Deus já se tornou idólatra. E a gente pode pensar como aqueles que já leram o Antigo Testamento devem ter percebido que muitas vezes Deus usa a imagem do adultério, a imagem da prostituição, para se referir à idolatria. E o que Deus quer demonstrar com essa imagem é que a idolatria é semelhante ao adultério. Quando o povo de Deus se torna idólatra, o povo de Deus está se tornando semelhante à mulher que adultera contra o seu marido. Está se tornando semelhante à mulher que se prostitui contra o seu marido. Idolatria é prostituição espiritual. Então, o zelo de Deus pelo seu povo, os ciúmes de Deus pelo seu povo, sempre se acende quando o seu povo ou está prestes a se tornar culpado de idolatria ou já se tornou culpado desse pecado. O que significa que se o zelo de Deus está ardendo no coração de Paulo, isso significa que ou a igreja de Corinto estava prestes a se tornar idólatra, ou aquela igreja já tinha caído no pecado de idolatria. Das duas, uma. Razão pela qual o zelo de Deus está ardendo pelos coríntios, e esse zelo tomou o coração de Paulo, de modo que Paulo está prestes a fazer uma loucura.
Muitas loucuras já foram feitas em nome dos ciúmes, né? Suicídio, homicídio, homicídio seguido de suicídio. Às vezes o cara mata a mulher, o amante, os filhos, e depois ainda se mata também. Quer dizer, né? Muitas loucuras já foram feitas em nome desse zelo ciumento, em nome dos ciúmes. Mas não era essa a natureza da loucura que o zelo de Deus estava levando Paulo. Paulo não estava se propondo a assassinar ninguém ou a cometer suicídio. O zelo de Deus pelos coríntios ardendo em Paulo o estava levando a assumir a loucura espiritual dos ministros falsários que haviam invadido a igreja de Corinto. Esses ministros falsários invadiram a igreja de Corinto com a intenção de lucrar, com a intenção de obter vantagens mediante a falsificação da palavra de Deus. 2 Coríntios 2, versículos 14 ao 17. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para aqueles que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Quando Paulo fala que ele e os seus companheiros não eram como muitos que ganham, que lucram, falsificando a palavra de Deus, Paulo está se referindo aos ministros, falsos ministros, que haviam invadido a igreja de Corinto. E estavam subvertendo a igreja de Corinto. Estavam levando a igreja de Corinto a preferir a mentira de Satanás à verdade de Deus, à verdade de Jesus. Para seduzir os coríntios com as suas mentiras e enganos, esses ministros falsários logo trataram de atacar Paulo, acusando Paulo de usar métodos humanos e carnais no seu ministério. Capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, eu não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Esses que julgam que Paulo e os seus companheiros andavam segundo a carne, andavam segundo ou melhor, exerciam seu ministério segundo padrões humanos, segundo métodos humanos, esses eram exatamente os falsos ministros que haviam invadido a igreja de Corinto. Eles estavam atacando Paulo, eles estavam dizendo: Paulo, vocês coríntios, vocês não devem dar atenção a Paulo. Porque Paulo está andando segundo a carne. Paulo exerce o seu ministério segundo métodos humanos. A esta acusação, Paulo responde que o seu ministério é exercido não segundo a carne, não segundo métodos humanos, mas segundo o poder de Deus. Ainda capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Esse primeiro andando na carne aqui é no sentido de que, vivendo nesse corpo, nós não militamos segundo a natureza carnal desse corpo.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O poder, as armas que Paulo usava no seu ministério, que Paulo usava na sua milícia, não eram carnais. Essas armas eram poderosas em Deus. E o poder de Deus pelo qual todas as fortalezas, argumentos e pretensão intelectual que se levantam contra o conhecimento de Deus são destruídos, esse poder de levar cativo todo o pensamento à obediência de Jesus, esse poder mostrou toda a sua potência de uma maneira que muitas vezes é desprezada pelas pessoas. Esse poder mostrou toda a sua potência quando, há 2000 anos, Jesus, expressão máxima da sabedoria e do poder de Deus, foi pregado na cruz. A gente pode voltar para 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, na linguagem de Jesus lá em João capítulo 8, para aqueles que são de Deus, para aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação, para esses, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que para eles é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, o poder de Deus pelo qual todas as fortalezas, todos os argumentos, toda a pretensão intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus são destruídos, para deste modo levar cativos todo o pensamento à obediência de Cristo, esse poder mostrou toda a sua potência em Jesus na cruz. Porque Jesus na cruz é o poder e a sabedoria de Deus na sua expressão máxima. A expressão máxima do poder e da sabedoria de Deus é Jesus pregado na cruz. Após afirmar que o seu ministério está fundamentado no poder de Deus manifestado no Senhor Jesus pregado na cruz, Paulo demonstra que os coríntios se deixaram enganar pelas mentiras propagadas pelos ministros falsários que haviam invadido aquela igreja. E a evidência desse engano é que os crentes de Corinto começaram a julgar as coisas não segundo os padrões da nova criação, e sim segundo a aparência. 2 Coríntios 10, versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência? A evidência de que os crentes de Corinto estavam sendo enganados pelas mentiras dos ministros que falsificavam a palavra de Deus, é de que a evidência é que eles estavam começando a julgar as coisas segundo a aparência, quando Jesus disse que nós não devemos julgar as coisas segundo a aparência, nós não devemos julgar nada segundo a aparência. Se nós vamos julgar alguma coisa, nós devemos julgar segundo a reta justiça, segundo aquilo que é, não segundo aquilo que parece ser.
Afinal de contas, se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, então aqueles que estão em Cristo, não podem mais considerar a realidade ao seu redor segundo a aparência. Se as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, aqueles que estão em Cristo devem julgar tudo segundo a palavra de Deus. Mas por influência daqueles ministros que falsificavam a palavra de Deus, os coríntios estavam rejeitando essa nova realidade que eles tinham em Cristo, eles estavam rejeitando a nova criação em Cristo e estavam voltando para as coisas velhas. Estavam rejeitando a reta justiça de Deus para julgar as coisas segundo a sua mera aparência. E aproveitando-se disso, aqueles ministros falsários que invadiram a igreja de Corinto começaram a atacar ainda mais a Paulo e ao seu ministério, acusando-o de ser um covarde. 2 Coríntios 10, versículos 7 a 10. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem. Isso aqui são os falsos ministros falando acerca das cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto. As suas cartas, eles dizem, são graves e fortes. Quando Paulo escreve com coragem, com ousadia. Mas quando Paulo está presente, quando Paulo está olhando cara a cara aqueles contra quem ele está lutando, aí Paulo se acovarda. As suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca. Quando Paulo escreve, ele parece de fato um apóstolo de verdade, ele fala com ousadia, mas quando ele está presente, a presença dele é fraca. E a palavra é desprezível. Quando Paulo está presente, está pregando, parece que não tem muita animação. Parece que as coisas não acontecem. Porque a palavra de Paulo é desprezível quando ele está presente. Quando ele escreve, quando ele está longe escrevendo, o poder de Deus está ali. Mas quando ele está presente, a presença é fraca. E as suas palavras são desprezíveis. Em outras palavras, aqueles falsos ministros estão acusando Paulo de ser um covarde. Paulo é um covarde. Paulo, no entanto, afirma que aquilo que os ministros falsários chamam de covardia nada mais é do que a sua tentativa de imitar a mansidão, a benignidade e a humildade de Jesus Cristo. Capítulo 10, versículo 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Aqui Paulo está dizendo, olha, aquilo que eles chamam de covardia, na verdade, é a minha tentativa de imitar a mansidão, a benignidade e a humildade de Jesus. E prosseguindo, Paulo afirma que se os ministros falsários acham errado adotar a humildade, a mansidão e a benignidade de Jesus, ele, Paulo, então estará pronto para ser tão ousado e tão firme quando estiver presente com eles, a mesma ousadia, a mesma firmeza que ele tem quando ele escreve. Versículo 9, capítulo 10, versículo 9. Para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, porque essas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Se os ministros falsários acham errado adotar a humildade, a mansidão, a benignidade de Cristo, Paulo está dizendo, bom,
Então, a próxima vez que eu estiver aí, eu vou. Eles acham errado ser humilde? Eles acham errado ser manso? Eles acham errado ser benigno? Então, quando eu estiver presente, eu serei ousado com eles. Quando eu estiver presente, eu serei firme com eles. Paulo afirma então que a carnalidade, o mundanismo e a loucura dos ministros falsários é demonstrada pelo fato deles se compararem uns aos outros. Tudo isso como desculpa para louvarem a si próprios, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e esses que se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Aqueles ministros falsários, eles não tinham entendimento espiritual. O que significa dizer que eles eram imbecis por não conhecerem o evangelho. Eles eram insensatos por não terem o conhecimento de Deus. Eles mediam a si próprios para saber qual deles era o pastor mais ungido, o pregador mais poderoso, o ministro com maior número de dons. Essa era a loucura daqueles ministros falsários. Eles se gloriavam na carne, nas suas capacidades, na sua aparência, nas suas realizações. E quem se gloria na carne, quem se gloria nas suas capacidades, na sua aparência, nas suas realizações, acaba por desprezar Jesus Cristo crucificado como a expressão máxima do poder e sabedoria de Deus. Pois Paulo, tomado pelo zelo de Deus pelos coríntios, está tão determinado a livrá-los da influência desses ministros falsos que Paulo está disposto a assumir por completo a loucura deles. Para livrar os coríntios da influência daqueles ministros falsos, Paulo está disposto a cometer a loucura de se gloriar na sua carne, de se gloriar nas suas capacidades, nas suas realizações. Fazer isso é loucura, sim. Por quê? Versículo 18. Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Mas já que os coríntios preferem os ministros que, por se gloriarem em si próprios, desprezam a recomendação de Deus a favor da sua própria recomendação, desprezam o louvor de Deus a favor do seu próprio louvor, Paulo está disposto a gloriar-se em si próprio, para ver se por meio dessa loucura ele liberte os coríntios da influência satânica daqueles ministros falsários. Esse é o peso do zelo de Deus, do ciúme de Deus pelos coríntios que invadiu o coração de Paulo. Paulo está disposto a, por um pouco de tempo, desprezar Jesus Cristo crucificado. Paulo está disposto a, por um pouco de tempo, deixar de se gloriar no Cristo crucificado para se gloriar em si mesmo, para se gloriar nas suas próprias realizações. Porque é isso que os coríntios gostam. Os coríntios não gostam dos apóstolos verdadeiros que se gloriam no Cristo crucificado. Os coríntios gostam dos superapóstolos, dos mega-apóstolos, dos superministros que se gloriam em si mesmos, que se gloriam das suas realizações. É desses que os coríntios gostam. Então, para ver se consegue livrar os coríntios da influência deles, desses falsos ministros, Paulo vai se tornar tão louco quanto esses falsos ministros. Paulo vai assumir a loucura desses falsos ministros. Eles se gloriam em si mesmos? Paulo também vai começar a se gloriar em si mesmo. Eles se gloriam das suas realizações? Pois Paulo agora também vai começar a se gloriar das suas realizações. Essa é a única alternativa que restou. Ou Paulo assume a loucura de gloriar-se em si próprio, ou então a igreja de Corinto será destruída por aqueles ministros falsos que se gloriam em si mesmos. Nós não vamos observar a loucura de Paulo nessa passagem, uma vez que
o nosso objetivo aqui é pregar nessa passagem tendo como contexto Efésios 6. E também, quer ver? Se você quiser ver um pouquinho aqui, ó, Paulo começa a assumir a loucura a partir do versículo 16. 2 Coríntios 11, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato ou louco, ou então recebei-me como insensato, recebei-me como louco, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Mas como eu disse antes, não é o objetivo dessa pregação nós vermos Paulo assumindo essa loucura. Nosso objetivo é outro. Antes de adotar a loucura, Paulo quer dar as razões pelas quais ele vai se portar como louco ao se gloriar na carne e ao louvar a si próprio. E a razão pela qual Paulo vai fazer isso, nós encontramos na segunda metade do versículo 2. Na verdade, para o contexto aqui, vamos ler a partir do versículo 1, né? 2 Coríntios 11, versículo 1. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo se vê a si próprio como o pai de uma noiva que deve ser apresentada virgem ao seu esposo. E essa figura é usada bastante no Antigo Testamento, como nós afirmamos antes, razão pela qual Deus chama a idolatria de prostituição espiritual. A igreja é a noiva de Cristo. E por ser a noiva de Cristo, a igreja não pode se prostituir com falsos deuses, com ídolos falsos, tal como Israel se prostituiu com deuses falsos e ídolos falsos no Antigo Testamento. O zelo e o ciúme de Deus pelos coríntios dominou Paulo de tal modo, precisamente porque a igreja de Corinto estava prestes a fazer isso. A igreja de Corinto estava prestes a se prostituir espiritualmente. A igreja de Corinto estava prestes a se tornar idólatra. E quem sabe até mesmo já estava se tornando idólatra. A igreja de Corinto, se já não tinha se tornado idólatra, corria esse risco exatamente por dar ouvidos aos enganos e às mentiras pregados por aqueles ministros falsários. Este era o risco de se tornar idólatra, o risco de adulterar contra Jesus. E este risco era real, versículo 3. Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse risco era real, porque assim como Eva, o risco da igreja de Corinto se tornar idólatra era real, porque assim como Eva se deixou enganar pelas mentiras da serpente, as mentiras de Satanás, assim os coríntios estavam se deixando enganar pelas mentiras dos ministros falsários que atuavam em nome de Satanás. Eva se deixou enganar, por quê? Porque as mentiras de Satanás apelaram ao seu ego, apelaram à sua vaidade. Vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Os coríntios, se os coríntios também se deixassem enganar pelas mentiras pregadas pelos ministros falsários, assim como Eva, eles teriam seus sentidos corrompidos, né? Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Sentido aqui, Paulo não está se referindo à visão, à audição, ao olfato, paladar e tato, os 5 sentidos. Não, Paulo está usando sentido aqui num sentido, ele está usando sentido num sentido figurado. Ele está usando sentido
figuradamente, para se referir ao intelecto, para se referir à mente, para se referir àquela parte do ser humano responsável por fazer juízos de ordem moral. Aquele que se deixa enganar pelos ministros que falsificam a palavra de Deus e pregam a mentira de Satanás, esses que se deixam enganar têm a sua mente corrompida. Assim como Eva teve a sua mente corrompida, aqueles que se deixam enganar pelos ministros de Satanás têm a sua mente corrompida. E o resultado imediato da corrupção da mente é um afastamento direto e completo da simplicidade que há em Cristo Jesus. E como essa simplicidade aqui está diretamente oposta aos enganos e mentiras propagados pelos ministros de Satanás, e como resultado de se deixar enganar pelas mentiras por eles propagadas é a corrupção da mente, nós podemos entender que, por simplicidade, Paulo se refere à simples e pura verdade que há no Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual a proposição principal dessa mensagem é a seguinte: se você se deixar enganar pelas mentiras de Satanás, propagadas pelos seus superministros, a tua mente será corrompida de modo a te afastar da simples e pura verdade que há no Senhor Jesus Cristo. O problema da igreja de Corinto nós encontramos no versículo 4. Se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. O problema da igreja de Corinto é que eles não estavam satisfeitos com o verdadeiro Jesus. Eles não se contentavam com o verdadeiro Espírito Santo. Eles não respeitavam o verdadeiro evangelho. Os coríntios toleravam com facilidade qualquer um que vinha pregando um Jesus diferente do pregado por Paulo. Os coríntios toleravam com facilidade qualquer um que oferecia um espírito diferente do Espírito Santo que eles haviam recebido quando creram no Jesus pregado por Paulo. Os coríntios toleravam com facilidade qualquer um que lhes anunciava um evangelho diferente daqueles que eles haviam abraçado. Essa era a idolatria que a igreja de Corinto estava cometendo ou estava prestes a cometer. Um Jesus falso os estava seduzindo. Um espírito nada santo e, portanto, falso os estava guiando. Um evangelho falso os estava cegando. Sabendo que aqueles ministros falsários se insurgiam contra a pregação de Paulo, e sabendo que Paulo pregava a Jesus Cristo e este crucificado, é possível concluir que o falso Jesus pregado pelos ministros falsários era um Jesus para o qual a cruz não tinha nenhuma importância. Não sei se vocês entenderam aqui o meu argumento, né? Olha só, Paulo está dizendo que os coríntios, eles não estavam contentes com Jesus verdadeiro. Qualquer um que chegava pregando um Jesus diferente, eles aceitavam, eles toleravam essas pessoas. Tá? E Paulo aqui então está se referindo a esses falsos ministros que invadiram a igreja de Corinto e estavam pregando um Jesus falso. Eles estão pregando um Jesus falso e nós sabemos que eles se contrapunham, esses falsos ministros se contrapunham ao Jesus pregado por Paulo. E o Jesus pregado por Paulo qual era? O Jesus crucificado. Logo, para esses falsos ministros, ou melhor, o Jesus pregado por esses falsos ministros era um Jesus para o qual a cruz não tinha nenhuma importância e consequência.
Aqueles ministros falsários pregavam um Jesus glorificado, sem mencionar que antes de ser glorificado, Jesus havia sido crucificado. Aqueles ministros falsários pregavam um Jesus ressurreto, sem mencionar que antes de ressuscitar, Jesus teve que morrer. Porque a ressurreição só faz sentido onde há morte, né? Mas ainda assim, como eles desprezavam Jesus crucificado, eles pregavam Jesus glorificado, sem mencionar que antes de ser glorificado, Jesus teve que ser crucificado. Eles pregavam Jesus ressurreto, sem mencionar que antes de ressuscitar, Jesus teve que morrer. Eles pregavam um Jesus exaltado, sem mencionar que antes de ser exaltado, Jesus teve que ser humilhado. Eles evitavam pregar acerca da humilhação de Jesus. Eles evitavam pregar acerca da morte de Jesus na cruz. E por que eles faziam isso? Por que eles evitavam pregar acerca da humilhação de Jesus? Por que eles evitavam pregar acerca da morte de Jesus, acerca da crucificação de Jesus? Eles evitavam pregar isso exatamente porque Jesus morreu por uma única razão. Jesus morreu porque nós somos pecadores. E a verdade que afirma que nós somos pecadores, essa verdade nos humilha. Essa verdade nos coloca no devido lugar. Visto que ela nos informa quem realmente somos. Nós somos pecadores, merecedores da ira de Deus. E é exatamente por isso que aqueles ministros falsários consideravam o Cristo crucificado uma loucura e um escândalo. A cruz de Cristo testificava que eles, assim como nós, eram pecadores. Mas eles eram orgulhosos demais para reconhecer os seus pecados. Logo, se o Cristo crucificado testifica de mim que eu sou um pecador, e eu não estou disposto a reconhecer o meu pecado, tudo que eu tenho que fazer é esconder o Cristo crucificado e começar a pregar um outro Jesus. Começar a oferecer um outro espírito. Começar a anunciar um outro evangelho. Um Jesus que não precisa sofrer é muito mais interessante do que um Jesus sofredor. Isso eu acho que nós falamos em uma pregação passada. Por que Pedro aconselha Jesus a não morrer? Jesus está dizendo que ele vai ir para Jerusalém e importa que ele seja entregue na mão dos pecadores, seja morto e ressuscite. E Pedro diz, não, Jesus. Tenha pena de ti mesmo, Jesus. Tenha compaixão de ti. Nada disso vai acontecer contigo, Jesus. Por que Pedro se ofende com o sofrimento de Jesus? Pedro se ofende com o sofrimento de Jesus porque se o seu Senhor tem que sofrer, isso significa que ele, Pedro, que é escravo do Senhor sofredor, também terá que sofrer. Então, um Jesus não sofredor, um Jesus que não morre na cruz, um Jesus que não se humilha, é muito mais interessante do que um Jesus que se humilha e morre na cruz. Porque um Jesus que se humilha e morre na cruz a favor de mim, em primeiro lugar, demonstra que eu sou pecador, e em segundo lugar, demonstra que eu também estou sujeito ao mesmo sofrimento que Jesus teve que passar. É por isso que um Jesus não sofredor é muito mais interessante do que um Jesus sofredor. Um espírito
que adora de brincar, que adora brincar de derrubar as pessoas no chão, é muito mais interessante do que o Espírito Santo que humilha as pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo. Razão pela qual, em muitas igrejas, não é o Espírito Santo que de fato está agindo. Por quê? Porque essas igrejas, os pastores dessas igrejas e as pessoas que congregam nessas igrejas, a elas, um espírito que gosta de brincar, de derrubar as pessoas no chão, é muito mais interessante do que o espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Um espírito que quase mata as pessoas de tanto gargalhar é muito mais interessante do que o Espírito Santo que conduz as pessoas à tristeza segundo Deus para que elas se arrependam. A tristeza segundo Deus para o arrependimento nós encontramos em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7, versículo 8. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Embora já tivesse me arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados, fostes entristecidos, segundo Deus. De maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Um espírito que quase mata as pessoas de tanto gargalhar é muito mais interessante do que o Espírito Santo que conduz as pessoas a essa tristeza segundo Deus, para que elas se arrependam. Porque o espírito que leva as pessoas a gargalhar não está dizendo para essas pessoas que elas deveriam estar tristes pelos seus pecados. Não está conduzindo essas pessoas ao arrependimento. O Espírito Santo, desculpe, não é o Espírito Santo. O Espírito que está agindo nessas igrejas não está mostrando as pessoas, não está colocando as pessoas no seu devido lugar. Não está levando as pessoas a reconhecer o seu pecado. O espírito que leva as pessoas a cair, o espírito que leva as pessoas a gargalhar, simplesmente está dizendo para essas pessoas: está tudo certo com vocês. E é por isso que eu estou aqui brincando com vocês. É por isso que eu estou aqui derrubando vocês. É por isso que eu estou aqui fazendo vocês gargalhar. É por isso que eu estou fazendo aqui vocês girar feito um peão. É por isso que eu estou fazendo. Tem gente que fica de quatro andando como se fosse um cachorro, como se fosse um leão. É por isso que eu estou fazendo tudo isso com vocês. Porque está tudo bem com vocês. E esse espírito é muito mais interessante, pelo menos para aqueles que são carnais, para aqueles que são mundanos, para aqueles que ainda estão presos aos seus pecados, para aqueles que ainda não foram libertados pelo Filho. Para esses, esse espírito é muito mais interessante do que o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai me colocar no meu lugar. Ele vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vai me conduzir à tristeza, vai gerar em mim a tristeza, segundo Deus, para que eu me arrependa. Mas eu não quero isso. Eu não quero ser colocado no meu devido lugar. Então eu quero aquele Jesus que não precisa morrer. Eu quero aquele Espírito Santo que não me convence do pecado. Eu quero aquele evangelho que só trata acerca das minhas fragilidades emocionais. Eu só quero aquele evangelho que trata das minhas feridas emocionais. Eu só quero aquele evangelho que quer me trazer cura interior, sem de fato curar a alma pecadora daquela pessoa.
aquele evangelho que só trata de emoções, só trata de sentimentos, só trata de me fazer sentir melhor com quem eu sou e não de fato transformar a minha vida. Então eu quero aquele Jesus que não precisa morrer, eu quero aquele evangelho, aquele Espírito Santo que não me convence do pecado, eu quero aquele evangelho que não transforma a minha vida. Eu quero aquele evangelho que simplesmente me ensina a me aceitar da forma como eu sou. É isso que eu quero. Se adorarmos a um Jesus que se recusou a morrer na cruz, se recebemos um Espírito que se recusa a nos convencer do pecado, se abraçamos um Evangelho que jamais transforma, então nos tornamos culpados de idolatria. Nos tornamos idólatras. Nos tornamos semelhantes a Israel no deserto. Porque o que Israel faz no deserto? Israel faz um bezerro de ouro, mediante Arão, né? Arão faz um bezerro de ouro, e eles chamam o bezerro de ouro pelo nome de Deus. Eles chamam o bezerro de ouro de Yahvé, o Senhor. É isso que nós fazemos. Nós pegamos um ídolo falso e chamamos esse ídolo falso de Jesus. Mas não é o Jesus verdadeiro. Não, é um ídolo falso. É um bezerro de ouro que nós apelidamos de Jesus. Muitas igrejas estão assim hoje. Elas supostamente adoram Jesus, mas quando a gente vai ver o Jesus que elas adoram, não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus da Escritura, não. É um bezerro de ouro apelidado de Jesus. Ou então um bezerro de ouro apelidado de Espírito Santo. Se adorarmos a um Jesus que se recusou a morrer na cruz, se recebermos um Espírito Santo que se recusa a nos convencer do pecado, se abraçamos um evangelho que não transforma, nós nos tornamos culpados de idolatria. E a questão é a seguinte: por acaso você já se deixou enganar pelas mentiras propagadas pelos superministros de Satanás? Nós afirmamos que aqueles que falsificam a palavra de Deus para pregar as mentiras e enganos de Satanás são os seus superministros, pela expressão usada por Paulo no versículo 5, 2 Coríntios 11, versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. A forma como está traduzido aqui para nós, parece que Paulo poderia estar se referindo a Pedro, a João e aos demais apóstolos. Mas a verdade não é isso que Paulo está falando aqui. Esses mais excelentes apóstolos não são os 12 apóstolos. Esses mais excelentes apóstolos aqui é a expressão que Paulo usa para se referir aos ministros que falsificam a palavra de Deus que haviam invadido a igreja de Corinto. Essa expressão ela pode ser traduzida por mega apóstolos, por super apóstolos. E Paulo usa a expressão mega apóstolos ou super apóstolos com ironia, com sarcasmo,
para se referir aos ministros que falsificam a palavra de Deus. Pois sendo que aqueles ministros somente se importavam com a sua reputação e com as glórias e louvores que recebiam em função da sua espiritualidade de fachada, seria injusto chamá-los apenas de apóstolos. Uma vez que eles são mais do que apóstolos. Eles são mega apóstolos. Eles são super apóstolos. Paulo está usando de ironia e sarcasmo aqui. Eles são super apóstolos. Eles são mega apóstolos. E esses mega apóstolos, esses super apóstolos, eles são os mesmos ministros que nos versículos 14 e 15, olha só. Na verdade, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, esses mega apóstolos, esses super apóstolos, são os mesmos que se transfiguram em apóstolos de Cristo. São os mesmos que se transfiguram em ministros da justiça. Razão pela qual eu não estou usando a expressão superapóstolo, mas eu estou usando a expressão superministro de Satanás. Você já se deixou enganar pelas mentiras propagadas pelos superministros de Satanás? Se você se deixar enganar, a tua mente será corrompida, de modo a te afastar da simples e pura verdade que há no Senhor Jesus. Se você permitir que a tua família seja enganada pelas mentiras de Satanás propagadas pelos seus superministros, as mentes dos membros da tua família serão corrompidas de tal modo que eles se afastarão da simples e pura verdade que há no Senhor Jesus. Mas isso jamais poderia acontecer, isso jamais vai acontecer comigo. Isso jamais vai acontecer com a minha família. Isso já foi dito por todos aqueles crentes que rejeitaram Jesus. Isso já foi dito por todas aquelas famílias que um dia, pertencendo a Jesus, se afastaram da pura e simples verdade que há em Jesus. Todos eles disseram, isso jamais vai acontecer comigo, isso jamais vai acontecer com a minha família. O que você deve fazer para que de fato isso não aconteça? A resposta é simples. Não se deixe enganar. Não seja enganado. Não permita que a tua família seja enganada pelas mentiras de Satanás propagadas pelos superministros. É tua responsabilidade não se deixar enganar e não permitir que a tua família seja enganada. Quem se deixa enganar por outra pessoa não é uma mera vítima do enganador. Pois quem se deixa enganar é culpado por rejeitar a verdade em favor da mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca,
a vara da sua boca, a espada da sua boca, relembrando uma pregação passada, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha só, versículo 10 de novo. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, ou não receberam o amor pela verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, para serem julgados todos aqueles que, em vez de crerem na verdade, tiveram prazer na iniquidade. Reescrevendo de novo, para que sejam julgados todos aqueles que não creram a verdade, porque preferiram crer no quê? Na mentira que possibilitava a eles continuar praticando a iniquidade. Então, a pessoa que se deixa enganar por outra, ela não é mera vítima do enganador. A pessoa que se deixa enganar por outra, ela é culpada por ter rejeitado a verdade em favor da mentira. Hoje de manhã, eu recebi uma mensagem de WhatsApp que, logo que eu recebi, eu sabia que era golpe. A mensagem dizia: "Oi, aqui é do Ministério das Cidades." Em primeiro lugar, Ministério da Cidade, nenhum órgão do governo de estado, nenhum órgão do governo federal ou estadual ou municipal manda mensagem de WhatsApp. E se mandasse, não mandaria como: "Oi, aqui é do Ministério da Cidade, das Cidades." E daí a mensagem continuava dizendo: chegou ao nosso conhecimento de que a Igreja Evangélica da Perseverança, CNPJ tal, CNPJ certinho, o número certo, o CNPJ da igreja, está com um problema. Como é que é? Como é que a mensagem dizia? O registro no alvará está errado, alguma coisa assim e tudo. Então você deve clicar no link abaixo, e o link não tinha .gov.br, então obviamente não é um site do governo. Clique para regularizar, porque senão poderá ser multado em 1.000 e não sei quantos reais, alguma coisa assim. Tudo. O CNPJ pode ser não cancelado, mas de alguma forma trava lá alguma coisa, de modo que é impossível mexer em conta bancária, alguma coisa assim, né? Se eu sou enganado por essa mensagem, eu sou culpado por ter sido enganado por essa mensagem. Porque nela, a própria mensagem está deixando clara que é um engano, está esclarecendo que é um engano. Alvará não é governo federal, né? Alvará é município. Se a Igreja Evangélica da Perseverança tem algum problema no alvará, vai ser tratado aonde? Na Prefeitura de Novo Hamburgo. No órgão da Prefeitura de Novo Hamburgo que lida com o alvará. Não tem nada a ver com o governo federal, não tem nada a ver com o Ministério da Cidade. Qualquer link para qualquer site de governo sempre vai ter .gov.br. O site terminava com .com.br. Então, obviamente, não era um site oficial de algum órgão estatal. Então, logo que eu vi a mensagem, eu cliquei ali para excluir o contato, bloquear o contato e já denunciei para o WhatsApp ali como spam, né? Para que não tentar enganar outra pessoa, né? Outra pessoa que não esteja tão apegada à verdade quanto eu. Se eu ignoro todas as verdades que eu conheço, de que órgão estatal nenhum manda mensagem de WhatsApp, de que alvará não é assunto do governo federal, é sim assunto de um governo municipal. Se eu ignoro a verdade que eu sei que o alvará da Igreja Evangélica Perseverança está
Correto? Não tem nenhum problema? Se eu ignoro isso, eu me torno culpado pelo engano. Por quê? Porque eu estou rejeitando a verdade que eu conheço em favor da mentira, em favor do engano. Isso também é verdade com relação às coisas de Deus. Como é demonstrado aqui por Paulo em 2 Tessalonicenses. O contexto, sim, o contexto aqui é a manifestação do iníquo, né? Versículo 8, então será revelado o iníquo a quem o Senhor disfará pelo Espírito da sua boca. Sim, esse é o contexto. Mas o princípio permanece. Deus julga a todos aqueles que não creem na verdade porque têm prazer na iniquidade. Deus julga a todos aqueles que, em qualquer contexto, rejeitam a verdade porque preferem a mentira que lhes permite continuar praticando a iniquidade. Quer ver uma passagem que demonstra isso? Deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 16. Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Vede, pois, como ouvis. Você é responsável por tudo aquilo que você ouve com os ouvidos e pelo modo como você ouve. Você é responsável por aquilo que a tua família ouve e pelo modo como a tua família ouve. Vede, pois, como ouvis. Se você ouve e você despreza aquilo que você ouviu, o pouco que você reteve como juízo da parte de Deus, como juízo da parte de Jesus, você ouviu, você desprezou quase 100%, você reteve apenas 2, 3, 4, 5%, você reteve 5% da verdade e 95% você rejeitou. Como juízo da parte de Deus, até aquele pouco que você reteve, aquele 5, vai ser tirado. Por quê? Porque você rejeitou a verdade. A verdade, ela não pode ser fracionada, né? Eu não posso dividir a verdade, eu quero 50% de verdade, ou eu quero 75% de verdade. Não. A verdade, ela não pode ser fracionada, ela não pode ser dividida. Ou se crê e recebe a verdade por inteiro, ou então se rejeita a verdade por inteiro, porque uma meia verdade é uma mentira completa. Por exemplo, no domingo agora, nesse último domingo, foi pregado sobre Abraão, né? E quando ele foi pregado sobre Abraão e foi dado o exemplo das 2 vezes que Abraão mentiu acerca da sua esposa. Na segunda vez, Abraão ele tenta meio que se justificar. Ele diz: não, olha só, eu não menti porque a Sara aqui, a minha mulher, na verdade, ela é minha irmã, né? Ela é filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. Então, quer dizer, quando eu disse que ela era minha irmã, eu não menti. Não, mentiu sim. Porque se tu te casou com a tua meia-irmã, o relacionamento pelo qual tu é conhecido agora não é o relacionamento de irmão, é o relacionamento de marido e mulher.
que é o mais próximo. Então, Abraão contou uma meia-verdade. Ela é minha irmã. Mas essa meia-verdade é uma mentira completa. Então, a verdade não pode ser fracionada. Ela não pode ser dividida. Você não pode receber 95% da verdade e rejeitar 5% dela. É enganado aquele que descrê da verdade, aquele que rejeita a verdade, preferindo a mentira, porque a mentira lhe dá a oportunidade de cometer a injustiça, de cometer a iniquidade. E a pessoa que faz isso é responsável pelo seu engano. O que você deve fazer para não se deixar enganar e não permitir que a tua família não seja enganada pelas mentiras propagadas pelos superministros de Satanás? Não rejeite a verdade. E não permita que a tua família rejeite a verdade. Não fracione a verdade e não permita que a tua família fracione a verdade. Pelo contrário, atente para aquilo que você e a tua família ouvem e para o modo como vocês ouvem. E aqui eu estou aplicando isso à pregação que é feita nessa igreja. Atente para aquilo que você ouve e para o modo, atente para aquilo que você e a tua família ouvem e para o modo como vocês ouvem. Se você e a tua família desprezarem a verdade de Deus pregada aqui, como juízo, o pouco de verdade que vocês reteram será tirado de vocês. Se vocês desprezarem a verdade de Deus que está sendo pregada aqui, como juízo da parte de Deus e da parte de Jesus, o pouco de verdade que vocês reteram 5%, mas a verdade não pode ser fracionada. Esse pouco de verdade que vocês aparentemente reteram será tirado de vocês, de modo que vocês agora, não tendo posse da verdade, estarão indefesos contra as mentiras e os enganos de Satanás propagados pelos seus superministros. E como a tua família não desprezará a verdade de Deus pregada nessa igreja? Sempre estando presente aos cultos. E em primeiro lugar, sempre estando presente aos cultos. Em segundo lugar, levando a sério tudo aquilo que é pregado neste lugar. E em terceiro lugar, isso eu estou acrescentando aqui, antes, o terceiro lugar. Se o teu filho, se a tua filha dissesse, pai, mãe, eu vou fazer tal coisa. E essa coisa que o teu filho ou tua filha quer fazer não é algo bom, não é algo saudável. Você deixaria? Você diria, vai, pode ir. Ou você impediria? Se o teu filho ou tua filha dissesse, pai, mãe, a partir de agora eu não quero mais, não quero mais me alimentar corretamente. A partir de agora, como café da manhã eu quero sorvete, como almoço eu quero sorvete, como janta eu quero sorvete. Você deixaria? Ou você impediria? Se o teu filho ou a tua filha dissesse, pai, mãe, a partir de agora eu não quero mais ir no culto, você deixaria?
Ou você impediria que isso ocorresse? Porque se o teu filho e a tua filha não querem mais ouvir a verdade de Deus, por que será que eles não querem mais ouvir a verdade de Deus? Será que eles já não foram enganados pelas mentiras de Satanás? E é por isso que eles não querem mais ouvir a verdade de Deus? Ou pior ainda, pior do que os filhos é quando o cônjuge resolve fazer isso, né? Porque os filhos tu sempre pode castigar, tu sempre pode botar, né? Sempre pode fazer alguma coisa. Agora, quando o teu cônjuge resolve fazer isso, quando o teu marido, quando a tua esposa resolve dizer, olha, a partir de agora, eu não quero mais ir na igreja. Eu não quero mais ir no culto. Eu não quero mais ouvir a verdade de Deus que é pregada lá. Por que será que ele está afirmando isso? Eu diria que ele está afirmando isso porque ele já foi enganado pelas mentiras de Satanás. É por isso que ele não quer saber da verdade de Deus. Não permita que isso aconteça. Quando você perceber que isso está começando a acontecer, não permita que progrida. Não, quer ver? Ó, não seja aquele pai, aquela mãe que diz assim: ah, não, hoje a gente não vai no culto, porque afinal de contas, vamos pensar no domingo, né? A família foi viajar e chegou em casa, chegaram em casa cansados e tudo, daí, não, hoje não vamos no culto porque nós estamos cansados e tudo. Não faça isso. Mesmo que você, pai e mãe, não esteja a fim de vir no culto de fato porque está cansado, pense nos teus filhos. Sabe por quê? Porque os teus filhos hoje têm 6, 7, 8, 9, 10 anos. Mas eles estão prestando atenção em todas as desculpas que você está dando para não ir no culto. E quando eles tiverem 15, 16, eles vão julgar aquela desculpa aquela desculpa que você deu há 5, 6 anos atrás na tua cara. Eles vão dizer, não, pai, hoje eu não quero ir. Por quê? Não, porque eu tô cansado, não sei o que e tudo. Daí você vai dizer, não, mas não tem isso, está cansado. Daí o teu filho vai dizer, mas há 5 anos atrás, eu me lembro bem, a gente foi visitar a avó, a gente foi visitar a tia, não sei, a gente chegou em casa, tu e a mãe estavam cansados, e vocês disseram, hoje a gente não vai no culto porque nós estamos cansados. Você está dando uma desculpa para o teu filho e para a tua filha. Não faça isso. Esteja presente aos cultos, leve a sério tudo que é pregado e não permita que a tua família comece a faltar os cultos. Ah, mas o que eu posso fazer agora que os meus filhos, pelo jeito, estão crendo na mentira de Satanás, por isso eles não querem mais saber acerca da verdade de Deus. O meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo também já foi enganado pela mentira de Satanás, é por isso que ele não quer saber mais acerca da verdade de Deus. O que eu posso fazer? Bom, é tua responsabilidade estar armado com a verdade da palavra de Deus como um cinturão, como uma espada, para com a verdade da palavra de Deus você destruir os enganos e as mentiras de Satanás na tua vida e na tua família. Sim, você deve orar pelo teu cônjuge, você deve orar pelos teus filhos, mas a oração é necessária, mas ela não é suficiente. A oração é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente. O que é uma condição necessária? Uma condição necessária é uma condição que sem ela nada vai acontecer.
Então a oração, sim, é necessária, mas a oração não é suficiente no seguinte sentido. Quer ver? Olha só. Você quer que alguém seja salvo, tá? Parente teu, você está orando pela salvação dele. Adianta você orar pela salvação dele e não pregar o evangelho a ele? Não adianta, né? Porque olha o que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos 10. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem ore? Não. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você deve sim orar pela salvação das pessoas, mas de nada adianta você orar pela salvação das pessoas se você não pregar para que elas sejam salvas. Porque Jesus não disse para ir por todo mundo e orar pelas pessoas, orar por toda criatura. Jesus disse ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Então a oração é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. A oração, uma condição suficiente é aquela que por si só tudo está resolvido. A oração não é uma condição suficiente. Porque você pode orar, mas se você não fizer aquilo que de fato vai responder a oração, nada vai acontecer. Então, sim, ore pelos seus filhos, ore pela tua esposa, confronte Satanás mediante a oração, mas enquanto você não usar a verdade da palavra de Deus para com ela destruir os enganos e as mentiras de Satanás na tua vida e na tua família, nada vai acontecer. Porque algumas pregações atrás eu afirmei o seguinte. Eu comecei a pregação com a seguinte ilustração. Imagine-se num barco, você está num lago muito grande e você está num barco e esse barco está furado e tudo que você tem em mãos é um pequeno copo, é um copo. A água está entrando pelo furo no barco, né? O barco está furado. Por mais que você tente, você não vai conseguir com aquele copo esvaziar o barco a ponto de dele não afundar. Você não vai conseguir vencer a vazão da água para dentro do barco. Né? A água está entrando em velocidade muito grande, não tem como. Você tirou um copo, mas no tempo que você levou para tirar um copo de água de dentro do barco, já entrou 5 copos, o equivalente a 5 copos. Isso é simplesmente. Essa imagem ilustra a ideia de: ah, não, eu vou orar. Eu não vou fazer nada, eu vou orar. Não. Ore, sim. Mas você deve confrontar, além de confrontar o diabo com oração, você tem que confrontar o diabo com a verdade da palavra de Deus. Você tem que confrontar o diabo com o cinturão da verdade. Você tem que confrontar o diabo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que confrontar a mentira e os enganos do diabo com a verdade da palavra de Deus. Porque do contrário, de repente você até vai conseguir uma vitória contra Satanás, mediante a oração apenas, mas se a mentira não for substituída pela verdade, se a mentira que a tua esposa, que teu esposo, que os seus filhos creram, se os enganos que eles creram não forem substituídos pela verdade, se a vida deles permanecer vazia de verdade, se a vida deles não for preenchida com a verdade da palavra de Deus, aquela vitória que você obteve
ela vai ser revertida facilmente por Satanás. É mais ou menos como a Argentina, né? A Argentina, esses últimos 2 jogos, né? Ela começa perdendo e ela vai lá e consegue reverter o resultado. Eu acho interessante alguns comentando no Twitter dizendo: não tem jeito, o mal venceu de novo. O mal venceu de novo. É isso, o diabo, o engano do diabo é a Argentina, entendeu? Nenhuma ofensa aos nossos irmãos argentinos, né? Mas a mentira do diabo é a Argentina na Copa do Mundo. Ela começa o jogo derrotada, sendo derrotada, mas ela vai lá e reverte o resultado. Você está conseguindo tirar um pouco da água de dentro do barco, mas logo, logo vai ficar claro que o que você está fazendo não tá servindo de nada. O barco vai afundar. Aquilo que Jesus falou, né? Jesus disse: eu cheguei aqui, eu cheguei expulsando o diabo, né? Eu cheguei expulsando o diabo, dando chute na cara do demônio, né? Expulsando tudo que é demônio que aparece aqui eu estou expulsando. Mas sabe qual é o problema? O problema é que vocês não estão substituindo o engano de Satanás pela minha verdade. E daqui a pouco aquele demônio que eu expulsei de vocês, ele vai voltar. E ele vai ver que a casa de vocês está limpa, vazia, varrida, mas desocupada. Ele vai voltar a morar em vocês e pior do que isso, vai ser pior. Porque ele vai, além de voltar a morar em vocês, ele vai trazer 7 demônios piores do que ele. Então, não use a oração como desculpa para não fazer mais nada. Ah, não, eu estou orando. Não, sim, continue orando, mas obedeça o restante da palavra de Deus. Deus não ordena apenas a oração. Quando trata de guerra espiritual, Deus não ordena apenas a oração. Deus fala de um tal de um cinturão da verdade. Deus fala de uma tal da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E na pregação que nós tratamos disso, nós unimos essas 2 peças da armadura, tratando como a verdade da palavra de Deus. Então é tua responsabilidade estar armado com a verdade da palavra de Deus, como um cinturão, como uma espada, para com ela destruir os enganos e as mentiras de Satanás na tua vida e na tua família. Porque se você não fizer isso, se você e a tua família se deixarem enganar pelas mentiras de Satanás propagadas pelos seus superministros, a mente de vocês, as mentes de vocês serão corrompidas de tal modo que vocês se afastarão da simples e pura verdade que há no Senhor Jesus. Que assim não seja, para o teu bem e para o bem da tua família.